Boa tarde, pessoal. Estamos aqui no mais uma conversa, né? Um prazer estar aqui com vocês e com a Graciela. Eu conheci o Tismo, né? O projeto, o grupo do Tismo. Foi até engraçado, que foi eu vi numa matéria, numa televisão, eu falei, eu preciso conversar com eles. Eu fiquei impressionada com o projeto e, enfim, acho que vai ser muito boa essa conversa. Eu agradeço muito, tá, Graça, por você estar aqui conosco. Eu sou a Manuela, sou uma apaixonada pela saúde, uma inconformada também, eu gosto de explorar. Eu trabalho já na área, nesse mercado há mais de uma década, na área de comunicação e na área de inovação. Eu vou passar a palavra para o Paulo e depois a Ellen se apresenta rapidamente e a gente começa esse bate-papo. Obrigada, pessoal. Boa tarde, Graciela. Eu sou médico, muito interessado em tudo que existe de evolução da medicina, de inovação, e nós resolvemos fazer um empreendimento onde a gente encontrasse quem está fazendo coisas diferentes com quem precisa de coisas diferentes para desenvolver e para crescer. Então, esse projeto se chama Deu Match, onde quem precisa encontra quem tem a oferecer, ou vice-versa. E está indo muito bem. E esse tema vem muito a calhar, primeiro, que ninguém sabe nada sobre isso. Segundo, eu estava comentando que tem estatísticas que constam que entre 100 e 200 crianças em cada 100 mil pessoas, 100 a 200 crianças têm o transtorno, que nos Estados Unidos 2% da população tem o transtorno. Então, isso não é fácil. Recente, teve uma reportagem enorme na revista Veja, contando lá as dificuldades que tem para o diagnóstico, para o tratamento, para tudo mais. Então, eu acho que você vai enriquecer muito o nosso projeto, participando dele, contando sua história, permitindo que a gente grave essa história para compartilhar com o máximo de pessoas possíveis. Então, a palavra é sua. Muito obrigado por estar aqui. É minha ou da Ellen? Ellen, se apresenta. Desculpe. Fiquei tão ansiosa para te ouvir. Não, sem problemas. Grace, vou te chamar de Grace, né? A Manu já te chamou. Muito obrigada por estar aqui. Meu nome é Ellen, como você está enxergando aí na legenda. Eu também faço parte do Deu Match, também sou uma empreendedora nessa área de saúde. Sou uma outsider, não sou médica, sou da área de comunicação também, mas me especializei em inovação em saúde. E aí minha praia é trabalhar com jornada do paciente, trabalhar muito mais com performance e introdução de novas tecnologias na área de saúde. E aí a Manu sugeriu trazer vocês. Na verdade, eu também já tinha ouvido falar no Tismo, sempre foi um projeto que, quando a Manu comentou, eu fui pesquisar e eu achei interessantíssimo, principalmente porque a gente toca muito nessa coisa da medicina personalizada, e eu acho que esse é o grande futuro, é o caminho, e eu acho que esse assunto, a pauta de hoje vai ser muito importante para a gente poder trazer um pouco disso, né? A gente tem falado muito nos 4 P's da saúde, mas o que é isso? O que isso efetivamente representa para o mercado, né? Então, obrigada por disponibilizar o seu tempo e vamos logo te ouvir, né? Estamos todos aqui para isso. Tá certo. Eu que agradeço aí o convite, estou bastante feliz aí de contar um pouco da minha história, da história da Tismo e falar um pouco sobre autismo, né? Um tema tão relevante, às vezes tão pouco falado, né? Ele é muito falado às vezes em abril, que é o mês de conscientização do autismo, mas muitas vezes esquecido, né? Então, eu sou Graciela Pinhatari, eu sou bióloga, não sou médica, tá? E eu vim de uma carreira científica, né? Então, eu tenho uma carreira acadêmica, eu fiz mestrado, doutorado e alguns pós-doutoramentos, tá? Na área da biologia molecular, da biologia celular,
E o meu encontro com autismo se deu dentro do meu segundo pós-doutoramento, que eu fiz num projeto chamado A Fada do Dente. Eu não sei se todos conhecem esse projeto. É um projeto da Universidade de São Paulo, coordenado pela professora Patrícia Braga, e foi nesse projeto que eu conheci o autismo, né? Então, só contar um pouquinho do projeto, só porque esse nome, né, e por quê, e da onde que ele está, o que que ele faz. O projeto A Fada do Dente é um projeto que surgiu aí em 2009, e ele tinha como princípio estudar os mecanismos biológicos envolvidos com autismo a partir de células de dente de leite, dente descido, de pessoas com autismo, de crianças, né? Porque dente de leite, né? Porque era uma forma de se conseguir amostra biológica através de doação e que a gente aí não causasse nenhum tipo de desconforto para essas pessoas. Então, quando eu comecei esse projeto, a gente teve aí várias dificuldades, porque, primeiro, que aqui no Brasil a gente não tem a cultura da doação, diferente dos Estados Unidos, que as pessoas têm o costume de doar. Se vocês assistirem a série Atypical, no primeiro episódio, a moça pergunta se o rapaz vai doar o seu cérebro para pesquisa quando ele falecer. E aqui no Brasil a gente não tem essa cultura, né? Até depois vem alguns episódios, a mãe dele fica brava, enfim, por conta dessa pergunta, mas é muito mais comum em outras regiões do que aqui na nossa, né? O brasileiro ele não tem essa cultura de doação para pesquisa, né? E aí a gente começou esse projeto e nós tivemos um grande apoiador, que foi o professor Marco Mercadante, um médico que era da Universidade Federal de São Paulo, onde eu fiz toda a minha formação, e que fez um diferencial tremendo na minha vida. Por quê? Para eu poder fazer o meu projeto, eu tinha que coletar essas células, porque era a partir dessas células que eu fazia um procedimento muito revolucionário, que foi até prêmio Nobel esse procedimento, que era um procedimento chamado reprogramação celular. Porque a partir de células adultas, como as células da polpa dentária, nós faríamos uma reprogramação e essas células era como se elas voltassem ao túnel do tempo, se tornassem células embrionárias. Quando a gente faz esse procedimento, o que que acontece? Uma célula embrionária, que é a célula lá que está na barriga, né? A gente faz o quê? Na barriga da mãe, né? É a célula que a gente pode formar qualquer outra célula, qualquer outro tecido, qualquer outro órgão do nosso organismo. Então, esse processo, a gente produzia células pluripotentes induzidas. E, a partir daí, o nosso interesse era estudar o quê? Células neurais. Então, a partir de uma célula de polpa dentária, havia uma reprogramação celular, e a partir daí a gente estudava as células neurais. Então, neurônio, astrócitos, e desse jeito poderia comparar com células de pessoas neurotípicas e ver o que havia diferente no autismo. Os neurônios eram realmente diferentes, eles tinham mais, menos ramificações. Então, eu comecei a estudar autismo dessa forma, né? E com o encontro com esse médico, ele falou para mim: tudo bem, você pode até estudar o autismo dessa forma, mas para você estudar as células desses pacientes, você vai primeiro conhecer o que são esses pacientes. Então, como o nome próprio diz, o autismo é um transtorno, né? Um transtorno do espectro do autismo. A gente tem um transtorno sociocomunicativo, que é diagnosticado por médicos, tá? O diagnóstico do autismo ele é um diagnóstico clínico, tá certo? Que é baseado em quê? Em alterações, né? As pessoas que têm autismo, de acordo com o manual de diagnóstico, né? Que é o DSM-5, eles têm um transtorno sociocomunicativo, onde tem comportamentos repetitivos, interesses restritos e déficits sociais e comunicativos. Só que, além disso, a gente sabe que hoje, de acordo com o último CDC, nos Estados Unidos existe uma incidência
de 1 para 54 crianças de 8 anos com autismo, tá certo? Então, esse número é um número de 2020, com bases em estudos de 2016. Então, no Brasil, a gente não tem um estudo sobre a incidência de autismo. E o que nós utilizamos são o quê? O número de prevalência de autismo, que é dado pela Organização Mundial de Saúde, que é 1%. Então, hoje, o que a gente tem? Que no mundo, a gente tem aproximadamente 76 milhões de famílias afetadas pelo autismo. E no Brasil, a gente infere aí aproximadamente 2 milhões de pessoas afetadas pelo autismo, famílias afetadas pelo autismo. Por que a gente diz famílias? Porque toda vez que a gente tem um indivíduo com autismo dentro de uma família, geralmente um membro daquela família acaba tendo que ou diminuir a sua carga de atividades, ou tendo que sair da sua atividade e se dedicar àquele indivíduo, tá certo? Independente de qualquer que seja o grau, né? Eu não gosto muito de falar de grau de autismo, porque independente do grau, todos eles precisam de um certo apoio, apesar de a gente saber que existem as altas funcionalidades dentro do autismo e que existem indivíduos com autismo que têm capacidades assim fenomenais, né? Que tem o hiperfoco, uma característica muito interessante dentro desses interesses restritos, que tornam esses indivíduos às vezes os melhores dentro do aspecto daquilo que eles querem, né? Então é bastante interessante até no ponto de vista, né? Hoje a gente sabe que mais de 80% dos indivíduos que têm autismo adulto e que têm funcionalidade, a maioria deles estão fora do mercado de trabalho. E existem características dentro do autismo que são bastante interessantes e que podem ser muito positivas para eles e para na contratação deles aí para uma profissão, né? Quando eles têm um hiperfoco, isso pode ter uma funcionalidade muito boa, né? Eles são muito bons naquilo que eles passam a fazer, certo? Isso é muito importante, né? Então, e a outra coisa, né, que a gente hoje sabe, mas apesar de já ter sido comentada há muitos anos, desde 1977, é a ligação do autismo e da genética. Então, em 1977 foi a primeira vez que se colocou a possibilidade do autismo ter uma característica genética. Por quê? Em alguns estudos com gêmeos, foi verificado que gêmeos idênticos, quando você tinha um gêmeo com autismo, a chance do segundo gêmeo ter autismo era de 80%. E esse número era muito diferente quando eles não eram idênticos, isso caía para 40%. Só que essa informação, ela ficou muito parada. E só depois de 2015, 2014, que veio esse novo conhecimento que a gente traz para a genética, a evolução dos exames genéticos de segunda geração, o conhecimento do primeiro genoma humano, isso tudo fez com que tivesse uma evolução, e hoje a gente sabe o quê? Que o autismo é um transtorno majoritariamente genético e com uma herdabilidade muito grande, tá? E isso a gente foi sabendo aí no meio do caminho, né? E autismo, como ela sempre teve um olhar diferenciado e baseado na ciência, quando a gente iniciou nossos trabalhos, a gente pensou na medicina personalizada. Por quê? Se eu tenho um transtorno extremamente diverso, um espectro que faz parte da neurodiversidade,
que eu sei que tem uma pegada extremamente genética, onde os indivíduos são únicos, por que não trazer a medicina personalizada? Tá certo? Então, na verdade, quando a Tismo chegou, ela não chegou como sendo, num primeiro momento, para ser uma startup, né? A Tismo, ela foi primeiramente pensada para ser algo público. Depois que nós tornamos ela uma startup. E com a visão de ser algo totalmente novo, no sentido de biotecnologia e pensando na medicina personalizada, com essa característica da unicidade do autismo, certo? Porque se vocês conhecerem o autismo ou tiverem visto um ou outra pessoa com autismo, vocês vão observar o quê? Que elas não são iguais. Que apesar de ter uma ou outra característica semelhante, elas são diferentes. A gente diz que os autistas, eles são indivíduos únicos, e por isso que pensar na medicina personalizada e trazer a genética como sendo uma das explicações para essa neurodiversidade é algo que mais atrai. Tá certo? Então, a Tismo, até desde o seu nome, o que ela veio? Com uma inovação. Então, o nome da Tismo nada mais é do que a junção de autismo com otimismo, que você pode juntar tanto em inglês como em português, essas duas palavras. Se vocês olharem no logo da Tismo, nós temos uma predominância de azul em relação ao rosa, que significa que tem mais meninos do que menina, e isso a gente sabe que, de acordo com o CDC, ele coloca que a gente tem uma proporção de 4 meninos para uma menina, e a gente fez isso até no nosso logo. Então, a gente tem uma predominância de azul com rosa, e um outro fator é os 2 Os da Tismo, eles significam um novo olhar. Por quê? O nosso objetivo, quando trouxemos a startup Tismo, foi trazer a inovação na medicina personalizada. Ela surgiu em 2015, quando começou aí a jornada de medicina personalizada. Então, assim, nós já estamos aí há 6 anos. Então, foi quando, bem no comecinho, onde a medicina personalizada estava surgindo aí muito para casos de câncer, né? Então, foi bem no comecinho da medicina personalizada. E o nosso foco sempre foi em melhora da qualidade de vida desses pacientes. Nós nunca nos intitulamos como sendo um laboratório de sequenciamento genético. Por quê? Para nós, o sequenciamento genético, ele é uma ferramenta que vai nos trazer para a medicina personalizada, que vai nos trazer para a melhora da qualidade de vida dos pacientes e de seus familiares, porque a gente vê dentro da Tismo essa célula como única. A família, certo? E o autista. A gente vê o indivíduo, mas vê também a sua família. Então, a gente sempre teve essa abordagem. E como qualquer inovação, uma das nossas missões foi e vem sendo a educação, né? Sobre o que são esses exames, o que é a genética do autismo, quais são os benefícios que a gente pode trazer realizando exames genéticos, né? Então, por que que a gente faz um exame genético? Por que a medicina personalizada? Nós fazemos medicina personalizada por quê? E por que fazemos um exame genético? Se é uma condição onde 97% da causa é genética, por que não podemos usar como ferramenta um exame genético? Então, os últimos... Isso que você está falando. Eu estou pensando aqui que tem muito a ver, né? Tem a parte genética, mas também tem a parte externa, né?
E, Então, assim, o aspecto ambiental, por que que tem aumentado tanto, né, o número de autistas, né, no olha, Brasil especificamente? na verdade, aumentou ou nós temos mais acesso ao diagnóstico ou a gente conhece mais o que é o autismo? Isso é uma grande briga que eu não vou ter uma resposta para te dar. Em relação ao que a gente fala do transtorno do espectro do autismo ser majoritariamente genético e uma herdabilidade muito alta, a gente sabe, de acordo com o último trabalho que saiu de 2019, que a herdabilidade no autismo é 81%. Então, a maioria dos genes que são encontrados em pessoas que têm autismo, nos autistas, eles vêm dos pais. E na maioria das vezes, esses pais, eles não são autistas. Como isso acontece? Não existem genes que são de autismo. O que existem são genes que estão relacionados ao sistema nervoso central, à comunicação sináptica, à comunicação celular. E esses genes, eles são comuns não só ao autismo, como também a outras condições do neurodesenvolvimento e condições neuropsiquiátricas. Então, o que acontece? Às vezes a gente diz, na minha família não tem nenhum autista, mas será que não teve no passado? Será que não teve outra condição de saúde que não foi diagnosticada porque há 60, 70 anos a gente nem sabia o que era isso? Eu posso ter tido um tio-avô estranho, que era quietão. Eu posso ter tido uma tia ou uma avó que tinha um quadro de depressão, de bipolaridade. E eu posso carregar esses genes, qualquer pessoa pode carregar esses genes. Só que como ele é um transtorno multigênico, não é um gene só, multifatorial, você envolve genética e ambiente, e a gente chama de uma condição aditiva, é somatória, a gente está vendo isso agora, tá certo? Não significa que a gente não tinha no passado, talvez não era diagnosticado, ou a gente está carregando esses genes hoje, tá certo? E aí, o que mais? Fatores ambientais. Eu não sei se vocês sabem, mas um dos fatores ambientais mais importantes dentro do transtorno do espectro do autismo é a idade paterna. Um homem de 45 anos tem 9% mais chance de ter um filho com autismo do que um homem de 25 anos. Por quê? A gente, nós mulheres, nascemos com os nossos óvulos, tá certo? Os homens não. Eles produzem a cada necessidade. E um estudo de 2019 do Taylor, agora eu não lembro que revista que foi publicada, mas ele demonstrou o quê? Que com o passar dos anos, o mecanismo de reparo de DNA que é nosso, das nossas células, ele vai falhando e os homens vão acumulando alterações nos seus espermatozoides. Eu costumo dizer que é como se a gente pensasse numa máquina de Xerox. Quando a gente compra uma máquina de Xerox, o toner tá, ó, perfeito. Conforme a gente vai usando, o que vai acontecendo? As letras não vão ficando falhadas, vão se apagando. É a mesma coisa, talvez, que acontece no mecanismo de produção dos espermatozoides. Conforme vai passando os anos, vão se acumulando alterações. E isso pode ser passado para sua prole. Não é uma alteração herdada, mas é uma alteração genética, tá certo? E hoje a gente está tendo filho com mais idade, tanto os homens quanto as mulheres. Então, isso pode ser um fator de risco ambiental relevante? Pode sim. Somado a uma questão de herdabilidade, nunca é sozinho, é um fator de risco. Não significa que todas as pessoas mais velhas vão ter filho com autismo, mas sim que isso está aumentando a probabilidade. Só que, assim, nas mulheres, a gente viu nesse trabalho que o número de as alterações em espermatozoides são 4 vezes maiores do que em óvulos, tá? Só que a idade materna é importante também para o autismo?
porque a idade materna, então depois dos 35 anos para as mulheres, pode ter, sabe o quê? A síndrome metabólica, que é a questão relacionada a diabetes, sobrepeso e hipertensão. Isso é comum também em relação às mulheres. Existe também um fator de risco, que a gente fala pouco, mas que é o uso de ácido valproico na gestação. Ácido valproico é um antiepiléptico que é usado, que pode ser usado até para controle, em alguns casos, de humor. Então, esse é o único medicamento que foi associado como fator de risco para autismo. E existem outros fatores, que acontece durante o nascimento do bebê. A prematuridade é um fator importante. O baixo peso ao nascer é um fator importante. A falta de oxigenação é um fator importante. Ter um filho com uma proximidade menor que 1 ano é um fator importante, tá certo? Infecções durante a gestação tem sido visto como um fator de risco importante para autismo. Então, a gente tem aí fatores que são relevantes. Agora, o que a gente tem que tirar de vez da cabeça, que não é um fator de risco para autismo, são as vacinas, né? Que muita gente deixou de dar vacinas nos seus filhos, porque, se eu não me engano, nos anos 90 ou no começo dos anos 2000, um pesquisador fez uma coisa muito absurda, que foi correlacionar as vacinas, o timerosal com o autismo. Isso não tem relação nenhuma. Isso, no passado, fez com que muitas pessoas parassem de vacinar os seus filhos, e até a gente teve aqui no Brasil, né, um surto muito grande de sarampo, né, no Brasil, na Europa, enfim, por conta dessa falta de informação, ou melhor, dessa desinformação, dessa fake news, né? Então, vacina já foi comprovado que não é um fator de risco para autismo, tá? Nem vacina, nem ácido fólico, nem fazer cesárea, tá? Nem poluentes, nem amamentação, tá? Então, assim, existem coisas que são relevantes e outras que não. Mas quando a gente fala em fator de risco, o que a gente tem que pensar quando se trata de autismo? Que são fatores de risco que acontecem quando? Durante a gestação ou no pós-parto imediato. As pessoas não se tornam autistas, tá? Elas nascem autistas. Isso é uma informação muito importante. Por quê? Eu não sei se vocês sabem, mas agora na pandemia existia aí uma fake news dizendo que o uso de telas podia causar autismo, tá? E isso não é verdade. Porque uma pessoa, para ter autismo, ela vai ter condições genéticas e vai ter fatores ambientais que vão acontecer quando? Durante esse período embrionário, tá certo? A pessoa não vai se tornar autista, ela nasce. O que pode acontecer é que pode haver um mascaramento de sintomas, uma dificuldade de você conseguir dar o diagnóstico. Como é um espectro, existem condições ou existem pessoas que vão ter aquelas características muito proeminentes, e existem outras que não. Principalmente mulheres, às vezes o diagnóstico de uma mulher, que ela faz uma imitação melhor, ela tem uma comunicação diferente, acaba sendo mais complicado, tá? Mas a gente tem que tomar cuidado com isso, tá? As pessoas, elas nascem com autismo, e isso daí é muito importante, tá? Não é que você vai tomar qualquer coisa e você vai se tornar autista. Isso a gente tem que tomar muito cuidado, porque é um transtorno do neurodesenvolvimento onde a pessoa não adquire, ela nasce. E essas alterações, tanto de fatores ambientais, como essas questões genéticas, elas acontecem quando? Quando estão lá na barriga da mãe, ou no máximo nesse período, porque a gente sabe que o nosso cérebro ele vai até um pouquinho mais, mas ainda nesse período aí de pós-parto imediato. E como é uma condição multigênica,
como é um transtorno que não é algo tão simples assim, a gente tem que ver o autismo como sendo fazendo parte, né, da neurodiversidade, mas que é um transtorno complexo, que envolve tanto genética como fator ambiental, e que não é uma coisa só, é diferente de uma síndrome, que na maioria das vezes a gente tem o quê? Uma única alteração que vai levar aquelas características e aquele comportamento. O autismo não. Só para vocês terem uma ideia, o último, se vocês olharem na Simons Foundation, que é um site que fala das pesquisas que acontecem no autismo, eles já relacionaram 1.083 genes com risco de autismo. Então, é muita coisa, tá? Então, assim, não é algo que a gente consegue montar e falar de uma forma assim, não, é um gene, é 2 genes, não, é um transtorno complexo, tá? Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente pensa no autismo, na genética, não é um transtorno tão fácil da gente conseguir uma resposta. Por isso que pensar em medicina personalizada, em ferramentas de diagnóstico com a genética, te traz aí uma abordagem bem relevante no sentido da neurodiversidade e da complexidade do transtorno. Grace, muito, muito interessante tudo isso que você explicou. Eu convivo com muitas crianças autistas, até porque a escola do meu filho é uma escola inclusiva, então, inclusiva de verdade, né? Não só da boca para fora. Então, a gente vê muito essas distinções, né? Que você acabou de falar. Mas eu tenho falando dessa diversidade, enfim, e de tudo isso, eu queria que você falasse um pouco do aplicativo, porque eu acho que é muito em função dessa pluralidade, dessas muitas possibilidades e dessa amplitude, né? A gente não está falando só do autista, mas a gente está falando da família, a gente está falando dos terapeutas, a gente está falando de um ecossistema muito maior, que eu acho que talvez tenha sido por isso que vocês resolveram criar esse aplicativo, essa rede social, né? Bem específica para isso. E como é que está sendo a experiência com ela? Porque eu acho que se a gente olhar para isso, para tismo.me, né, MR, que vocês criaram, se a gente olhar para essa experiência, mas também desdobrar isso para talvez outras possibilidades, isso pode ser um caminho muito interessante para se tornar uma fonte de referência, né, para a gente poder entender esse comportamento, tanto dos pacientes como das demandas, enfim, tudo isso. Na verdade, a Tismo, né, ela sempre quis fazer essa união, sempre quis juntar conhecimento, juntar profissionais. Então, a Tismo em si, né, ela tinha um modelo de negócio, né, baseado numa social enterprise. Então, desde o começo, quando a Tismo foi lançada, a gente já criou dentro da Tismo um portal de conteúdo. Então, por quê? A gente sabia que tinha que transformar alguma coisa e trazer alguma coisa para o nosso público, que era muito sedento de informações e que, infelizmente, às vezes as informações que são passadas não são de curadoria científica. Então, o que nós fizemos no primeiro momento? Foi criar um portal de conhecimento, né, de tudo, não era só para genética, mas um portal que trouxesse para as pessoas uma forma segura de fonte de informação. Então, um primeiro momento que a gente fez foi criar esse portal, né? Então, a Tismo, ela sempre teve esse compromisso social de querer trazer o conhecimento científico. Então, dos pilares da Tismo era trazer o que estava acontecendo nas universidades para as pessoas, porque muitas vezes o que acontece na universidade fica na universidade. Então, o que a gente queria era trazer essa informação da universidade, passada de forma curada, mas curada e clara. Então, assim, sempre tentar passar de uma forma que qualquer pessoa possa entender. Porque, às vezes, os cientistas, eles passam de uma forma que só o cientista entende. Então, um dos nossos compromissos foi sempre assim, vamos passar a informação de uma forma curada, mas que seja
palatável, né? Que seja gostosa das pessoas entenderem. Porque muitas vezes as pessoas deixam de ler, e a gente sabe que a gente já não é um país de muita leitura, mas muitas vezes as pessoas já deixam de ler porque às vezes a leitura ela acaba sendo muito cansativa. E a Tismo.me, ela veio por conta da chegada do editor-chefe da revista Autismo, que foi o Paiva, e que a gente gostaria de fazer mais. Então, não estava suficiente só fazer um portal de conteúdo. A gente começou a perceber que precisava ligar todos esses interlocutores, né? A gente tinha aí pai, mãe, terapeuta, a gente sabe que essa comunidade, às vezes, elas se juntam, mas às vezes elas estão muito separadas. E a gente percebeu que ter todo mundo junto numa rede social e que pudessem trocar entre eles as informações, que pudesse, no ponto de vista genética, ter um lugar seguro para guardar essas informações. As pessoas, né, os pais, os familiares e os autistas, eles acabam carregando, às vezes, muito documento, muita informação. Então, ter um aplicativo que eles possam colocar dentro de toda a lei de proteção aquelas informações e eles possam dividi-las com seus terapeutas, com toda essa comunidade que eles precisam, porque assim, o que a gente tem que ver é que os autistas, eles precisam dessa rede de apoio, né? Que na verdade nem muito é só um médico, né? Eles precisam muito mais dos psicólogos, terapeutas ocupacionais, fonoaudiólogos. Então, a gente percebeu que precisava fazer essa conexão. Aí surgiu, com a entrada do Paiva, essa necessidade de criar essa rede. E até no ponto de vista genético, isso é legal, porque a gente acaba, quando a gente faz um exame genético, fazendo o que a gente chama de estratificação de pacientes. O que significa isso? Dividir as pessoas de acordo com sua alteração genética. Aqui no Brasil, a gente não tem uma rede de comunicação para isso. Fora do Brasil, a gente já tem grupos que se reúnem e vão atrás de pesquisas clínicas de acordo com suas alterações genéticas, e aqui a gente não tem isso. Então, até dentro do que nós fomos achando nos exames genéticos, nós vimos que havia uma necessidade de ter essa troca aqui dentro do Brasil. Então, a Tismo.me, ela começa a fazer toda essa ponte, todo esse networking aí, que é fundamental para essa comunidade, que às vezes se comunica muito bem, mas que ainda precisa de bastante apoio para essa comunicação. Então, nós acreditamos que essa rede vai trazer a facilidade dessa comunicação, vai trazer essa comunicação mais efetiva entre os profissionais, porque às vezes a gente tem aí algumas falhas, e essas falhas acabam, de alguma forma, não sendo boa para quem? Para os autistas. Então, o objetivo é sempre focar desde tudo da autismo na melhora de qualidade de vida deles. Então, é sempre focando nesse objetivo. Eu tenho uma pergunta. Qual a correlação entre o autismo e a síndrome epilética ou as convulsões, mesmo que silenciosas, na primeira infância e na infância? Olha, o que a gente sabe hoje é que a epilepsia, ela é uma das comorbidades que tem um papel bem importante dentro do autismo, né? A gente sabe que, se eu não me engano, 40%, se eu não estou enganada, assim, do último trabalho que eu li, 40% a 42% dos indivíduos que têm autismo têm epilepsia, tá? É o que a gente tem de estudo aí relevante. Quando a gente faz análise genética, nem toda, né, questão de epilepsia ela acaba sendo vista, mas a gente sabe que tem aí um perfil, às vezes, genético muito relacionado. Não sei se é essa a sua pergunta. Foi muito bem respondida. A outra é a questão da nutrição, da alimentação. Olha, a Tismo, assim, a gente ainda não teve um trabalho que a gente
conseguiu fazer uma correlação muito efetiva em relação à nutrição, tá? Em relação a dietas, a gente ainda não teve um trabalho que pudesse nos dizer que realmente a dieta faz um trabalho muito efetivo para os autistas. Existem pais e mães que têm relatado isso como sendo efetivo. A gente, como sempre está baseado em evidências científicas, em trabalhos científicos, a gente não tem ainda nada que pudesse dizer, olha, esse trabalho realmente demonstrou para nós e nós acreditamos que isso realmente tem um papel importante dentro de estudos, sabe, de relevância. O que a gente vê é que algumas crianças, né, alguns indivíduos respondem de uma forma melhor e outros de uma forma pior, mas eu ainda não tenho uma opinião para te dizer, olha, dieta funciona ou dieta não funciona. É uma coisa que ainda está bem, para mim, ainda é algo que eu preciso ter mais constância, sabe, mais dados para poder te dizer que realmente é efetivo, tá? Parabéns pela sua clareza, pela apresentação, pela sua pesquisa, pelo seu currículo, pelo seu trabalho. Eu ficaria aqui horas questionando sobre tudo que vi de você, que li, que vi da Autismo. Mas queria te convidar para você fazer parte da nossa rede e, quem sabe, a gente possa encontrar aí matches que possam ampliar o seu trabalho, porque, na verdade, ele é muito, muito recente, mas é algo que pode ser útil para o mundo, não é só para o Brasil. E eu vejo uma qualidade de trabalho excepcional. Então, estamos já no finzinho, já vencemos quase uma hora, devolvo a Emanuela e a Ellen e me calo, mas parabéns, fiquei muito, muito gratificado em te ouvir. Muito obrigada. Muito bom. Foi muito bom. Eu queria que você falasse bem rapidinho assim, quais são os desafios que você enxerga aqui no Brasil sobre esse trabalho que vocês vêm fazendo, só para a gente fechar com chave de ouro, e quais são as oportunidades que vocês enxergam também. O grande desafio no Brasil é a educação. Hoje, a gente não tem nem na comunidade médica, ainda a gente falta muito que fale de autismo ainda na grade curricular. E de genética, então, mais ainda, sabe? Eu acho que o autismo ainda é muito negligenciado no ponto de vista acadêmico. Ainda a formação do médico ainda precisa ter um olhar diferenciado para o que é o autismo, para o que é a genética do autismo. Então, acho que o grande desafio nosso aqui no Brasil é acadêmico, é de colocar ali nas universidades essa pauta, é de colocar, de formar os profissionais com esse olhar. Acho que é isso o que a gente tem. A gente ainda tem muita dificuldade de mostrar o valor da genética para os profissionais. Isso não para os profissionais que não médicos, mas para os médicos ainda é um grande desafio. Acho que essa é a barreira que a gente mais enfrenta desde que a gente começou o autismo, né? Apesar de todas as evidências científicas que nós temos e de mostrar de vários trabalhos, a gente ainda tem esse desafio, que é essa questão, né, de colocar isso. Mas eu vejo que é um desafio que a gente teria que começar lá de trás, né, lá da academia, né? E, por outro lado, eu tenho visto, assim, e sentido um orgulho muito grande de uma comunidade que, às vezes, é tão não vista para a gente não dá valor no nosso país, que são os professores da educação básica. Os professores da educação básica são tão fundamentais nesse diagnóstico de autismo, porque são eles que, na maioria das vezes, vão verificar que existe uma dificuldade de relacionamento, que existe uma comunicação falha, porque às vezes os pais, eles têm essa dificuldade. Por quê?
geralmente é um filho único, a gente não vê essa interação. E é só na escola que você vai ter esse contato. Então, assim, olha, eu me surpreendo a cada dia. É engraçado, é dois viés de educação, né? A educação básica tendo um comportamento tão participativo dentro do diagnóstico, e às vezes a educação lá na frente, que é uma educação, né, de formação de um profissional médico, falhando um pouquinho no sentido de mostrar essas questões. Então, assim, são dois pontos tão diferentes, mas tão importantes dentro dessa cadeia do autismo. Muito bom, é um desafio e tanto, né? Educação, a gente sempre fala que acho que educação que começa em tudo, né? Tudo tem que começar com a educação, isso é muito bom. Graça, obrigada, de verdade. Foi uma aula aqui para mim, né? É muito bom saber um pouco mais sobre esse assunto, é um assunto que eu venho lido bastante e, assim, eu tenho uma certa preocupação até, inclusive, porque a gente sabe que no mercado de trabalho, né, no futuro, a gente vai ter que ter algumas empresas que já estão, inclusive, né, tendo profissionais com TEA, né, com autismo. Mas obrigada, pena que o tempo é muito curto, mas eu gostei bastante. Muito obrigada. Ellen, com você. Eu tive uma aula de genética no TED, eu aprendi, eu acho que isso que você falou é muito importante, assim, tornar o conhecimento acessível. Mais do que jogar o conhecimento, né? A gente colocar ele à disposição, é como colocar ele à disposição. E eu concordo com você, eu acho que tem muitas outras questões, não só essa questão que a gente está aqui falando sobre a utilização da genética e sobre também a questão do diagnóstico do espectro autista, mas muitas outras questões a gente resolveria se a gente tivesse um outro viés de formação na questão médica. Eu acho que se a gente tivesse aí uma interação mais voltada para a inovação, se a gente olhasse mais para questões voltadas para tudo que vem de novo, a gente estaria muito mais lá na frente, né? A gente ainda está muito com aquele currículo lá de trás, e acho que falta a gente olhar para isso de um jeito mais crítico, para a gente poder entender que a gente precisa avançar e que os profissionais são muito importantes nisso, né? Não vai ser só a tecnologia que vai fazer isso, muito pelo contrário, é como você disse, é o meio, não é o fim. E a gente precisa dos profissionais para executar isso. E eu concordo muito com você, e eu quero muito agradecer pela sua generosidade e apesar de você ter um conhecimento gigantesco, como você é generosa de tornar isso palatável, porque nós não somos técnicos nisso. E eu entendi absolutamente tudo do que você falou. Então, se esse era o seu objetivo, você cumpriu com maestria. Muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade de poder contar um pouquinho da minha história, de falar com vocês. Obrigada mesmo. E acho que fica aí as nossas reflexões, né? Acho que é isso que a gente tem que ter, né? Essa nossa empatia, né? Acho que é essa a palavra do momento, empatia. Então, muito obrigada, até a próxima.